O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante, diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, aqui nesta igreja, você que nos acompanha também pela internet, hoje, uma extensão da missa de Natal, nós celebramos hoje a Epifania. Epifania é uma palavra grega que significa manifestação. E assim como todos os anos a igreja, na sua liturgia, celebra o nascimento de Jesus, ela continua também a proclamar esta manifestação. O nascimento de Cristo é um divisor de águas. E este nascimento deste menino Deus, não foi somente para um povo específico. Quem estava à espera do Messias era o povo judeu. Eles estavam à espera. Os demais não. Mas a esperança do Messias judaico se estende para todos as consequências da sua vinda. Por isso nós hoje celebramos a Epifania, para nos mostrar e nos recordar, fazer memória disso, de que Jesus veio para todos. O que para nós hoje é tão simples a gente entender isso, é muito comum, muito fácil de entendimento, mas nem sempre foi assim.
A leitura segunda que nós ouvimos, São Paulo escreve aos Efésios algo muito precioso. Olha o que ele diz: se ao menos soubesse da graça que Deus me concedeu para realizar o vosso plano a vosso respeito, e como por revelação, Paulo então revelou-se a ele teve conhecimento de um grande mistério que Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora pelo Espírito. É o Espírito Santo que faz então Paulo entender o significado do nascimento de Jesus. Qual é? Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Isso daqui é uma bomba dentro do cristianismo primitivo. Foi uma bomba. E aqui, esse motivo foi a divisão entre judeus e cristãos. Essa é como se fosse a azeitona, o gargalo que faltava para romper de vez. Porque o que Paulo está dizendo porque pagão era quem não era judeu. Quem não era judeu era pagão. E diz Paulo que todos, inclusive os pagãos, são admitidos à mesma herança e pertencem ao mesmo corpo. Não é agora uma raça, um sangue, um povo específico, mas Cristo veio para todo mundo, independente. Basta então agora abraçar a fé. Como eu disse, para nós isso já é comum, já é pacífico, mas essa conclusão gerou tragédias, morte, divisões, até que chegasse a nós hoje. Foi graças a esse entendimento de Paulo que nós estamos aqui hoje. Senão o cristianismo talvez não chegaria aonde chegou em todos os cantos do mundo. Como diz aqui os Salmos, né? As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As profecias que falavam do Messias, que trazia luz, ele veio, e ele veio para todos. Exemplo disso é o evangelho de hoje, que traz a presença dos magos do Oriente. Esses reis magos, pela tradição, são 3 que têm os seus nomes, não está na Bíblia, né? Belchior, Baltazar e Gaspar, né? Vem pela tradição. E eles então saem do Oriente. Não sabemos ao certo as suas crenças, mas eram homens estudiosos da lei, dos fenômenos, dos sinais dos tempos. E eles então perceberam algo diferente estava no ar. Perceberam uma estrela. Não sabemos ao certo que estrela foi essa, se foi uma estrela cadente, se foi um cometa, ou se foi algum fenômeno realmente natural. Não sabemos ao certo, mas fez com que esses homens buscassem um conhecimento ainda maior. Eles então foram até onde apontava, que era para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles vão procurar onde? As profecias falam de um rei que ia nascer. Eles então vão diretamente para um palácio. É lá, provavelmente, que o rei deverá nascer. Chegando lá, encontram com Herodes, o rei de verdade. Que história é essa de que rei nasceu? Eu não tive filho, meu filho não nasceu. Como é que quem vai herdar aqui é meu filho? Que rei é esse? Vemos aqui porque nasceu o rei dos judeus. Como assim? Herodes então o que faz? Convoca os sacerdotes e os mestres da lei judaica. Herodes não era judeu, para saber dessas profecias. E olha, por incrível que pareça, os sacerdotes e os mestres da lei sabiam tintim por tintim da profecia, que deveria o filho, o Messias, nascer em Belém.
Sabe quantos quilômetros tem de Jerusalém a Belém? 8. 8 quilômetros dista Jerusalém de Belém. Tão próximo e tão distante. Estes sacerdotes e mestres da lei disseram para Herodes onde devia nascer, e nenhum deles sequer se moveram. Herodes enviou os magos para que pudessem então ir até o lugar, e se houvesse alguma coisa, dissesse para eles. Os magos lá chegaram, a alegria tomou conta deles, eles se ajoelharam diante do Senhor e reconheceram num algo tão comum, uma mulher com um bebê no colo, algo tão comum, eles ali viram o Senhor e adoraram. Beleza, vamos trazer para o dia de hoje. O que significa isso em nosso tempo de hoje? Quais são as reações diante da manifestação divina hoje? Deus continua a se manifestar. E como nós nos reagimos diante dessa manifestação? Então, em primeiro lugar, alguém viu algo diferente no ar? Alguém viu? Alguém viu algum sinal diferente no ar? Alguma coisa? Perceberam não, gente? Perceberam não? Nada diferente? Vocês tomam jeito. Cuidado para não ficarem insensíveis. Isso é o grande perigo. Nós nos tornarmos cegos diante dos sinais de Deus. Os sinais dos tempos se dão. Não fique esperando algo tão grandioso. É algo tão simples, como uma estrela no céu, como uma mãe com uma criança no colo. Que é coisa mais simples do que isto, que vemos todos os dias. Mas aqueles que estão abertos para Deus observam e veem algo diferente. Cuidado, povo de Deus, para nós não nos tornarmos insensíveis diante das manifestações divinas. Os sinais dos tempos estão claros, como sempre tiveram. Quais são, padre? Vai procurar, vai estudar, vai ver, seja aberto, vai orar, pede a Deus discernimento. Os sinais estão aí, Deus se manifesta. Deus vai a cada geração, a cada momento, a cada época, Ele vai se manifestando. Sinais de um tempo para um povo. E eu tenho que estar atento ao que o Senhor nos pede. Os magos, eles andam centenas de quilômetros, deixam tudo para buscar o entendimento daquilo que movia o coração deles. Algo fez com que eles continuassem a caminhar. Diz um padre da igreja chamado São João Crisóstomo, século IV, V, ele diz o seguinte: os magos viram a estrela porque estavam a caminho. Eles não caminharam porque viram a estrela. Não sei se vocês me fazem entender. Os magos viram a estrela porque estavam a caminho. Eles estavam à busca e viram. Não é que eles viram a estrela e foram a caminho. Tem muita gente que quer ver o milagre primeiro para depois sair. Não, eles viram porque eles já estavam à procura, eles já estavam à busca, por isso viram. E enquanto eu ficar nessa expectativa, parado, passivo, esperando algo para que eu possa movimentar, ei, sai, meu filho, sai da casinha, sai. É na busca, é na saída de si que nós percebemos os sinais. É nessa saída que eu vou percebendo e que vou sendo conduzido. E a estrela vai me direcionando para um lugar. Outra figura importante, Herodes. Herodes era o que reinava.
era o rei daquela região, governava judeus e tudo mais. Quando ouviu falar de alguém que poderia ameaçar o seu reinado, o seu lugar, gente, homem invejoso é difícil, hein? A inveja e o medo de perder aquilo que se tem, move mundos e fundos. Olha a crueldade de Herodes. Herodes, depois que os magos não voltaram, ele mandou matar as crianças de até 2 anos. Como eu não sei qual criança é, não importa, eu mando matar todo mundo, para que eu possa então perpetuar no poder. Quantas pessoas ainda hoje, agarradas aos seus cargos, às suas funções, seja no mundo civil, seja em nossas relações comunitárias, religiosas, familiares, sociedade que seja organizada, nós às vezes nos sentimos ameaçados diante do novo que vem. Quem é essa pessoa que está chegando agora, está mudando tudo, revolucionando, fazendo isso, aquilo, outro? Não, eu estou aqui há muito tempo, estou servindo aqui há tanto tempo, e agora chega essa daqui querer sentar na janelinha e querer conduzir tudo? Como é isto? Não. E aí, o medo diante do novo, seja também nas relações familiares, né? A mãe, o pai com os filhos, de repente chega a nora, a sogra, chega a cunhada, não chega mais quem, e começa, mas que aí? Está querendo mandar aqui agora? Quem é você que está me tirando o lugar do um do outro? Ou talvez na relação de amizade, somos 2 amigos, de repente aparece um terceiro, os ciúmes e o medo de perder o outro, o que não se faz ainda nos tempos presentes, o medo de perder o lugar e os cargos. Herodes mandou matar. Alguém por aqui mandou matar alguém, gente? Alguém já matou alguém aqui? Acho que não, né? Fisicamente, pelo menos não. Mas nós temos outras maneiras de matar alguém, não temos? Eu vou citar 2 maneiras. Por 2 membros do corpo humano. O primeiro se mata pela língua. O segundo mata pelo dedo. A língua que fala afiada, e quando eu não consigo falar, com o meu dedo eu teclo. Põe um hashtag, uma arroba, e ó. E nessas redes, nesses grupos, às vezes criamos um particular, privado, tira fulano, tira beltrano, para ali eu começar a ter liberdade, para poder falar, e ali o dedinho não para, e eu vou matando cada vez mais. Pô, no fundo, o que é? Medo. Gente, a gente sabe que o ser humano tem medo da novidade. E nós, organizados, temos medo daquele que nos desestabiliza. Antes era eu sozinho, agora não sou mais. E ali eu começo a criar problemas. Deve ter algum defeito, e procuro defeito no outro, na outra, para poder realmente desmoralizar. Esse é Herodes. Por fim, o pior de todos tem que falar, não tem jeito, né? São os sacerdotes e os mestres da lei. Os sacerdotes e os mestres da lei é um tipo de pessoa. Herodes perguntou onde é que era. Eles sabiam as profecias, sabiam o lugar, era da fé deles, e sequer moveram para ir ao encontro daquela suspeita. É aquela pessoa que conhece, que sabe, que indica, mas ela mesma não faz nada, não se move. Ela mostra para os outros, fala para o filho, para a mãe, para o neto, faz isso não, menino, olha aí, vai para a igreja, faz isso daqui, mas ele mesmo, nada.
Esse tipo de pessoa, meus irmãos, acho que Herodes ainda tem coragem de, embora Herodes nem foi lá, né? Ele mandou o outro ir. É cruel também, né? Nem foi ele que mandou, ele mandou não. Ele mandou outros fazerem um trabalho sujo. Tem gente que é assim também. Ela não fala diretamente, mas ela vai disseminando para os outros. Ela pega pessoas mais fracas de pensamento e vai colocando, vai disseminando a sua ideia, para que depois ela na hora fica quietinha. Mas o outro na hora fala tudo. E ela lá, sorrindo, vendo o circo pegar fogo, como se nada tivesse acontecendo, né? É cruel também, né? Esse tipo de pessoa é cruel. Ao celebrarmos a Epifania, meus irmãos, celebramos então o quê? Que Deus veio para todos. Se veio para todos, veio salvar a todos. Se é para todos, todos nós temos então que abraçar a fé e viver esta fé. Buscar responder esta fé no nosso dia a dia. Porque Deus veio realmente salvar a cada um de nós. E os magos, quando lá chegaram, o que fizeram? Uma alegria inundou o seu coração. Se ajoelharam e adoraram. Católico, nós vemos a igreja muitas vezes, e deve ser sempre, para adorar a Deus. A gente renuncia o nosso poderzinho, o nosso lugarzinho, sai de nós, sai um pouco como os magos saíram. E olha que ninguém aqui andou centenas de quilômetros, a não ser você que está ouvindo pela internet. Tem gente aí vindo de todas as partes do mundo, né? Agora, nós não saímos, talvez mal andamos uns 200 metros, 1 quilômetro e outro que seja, muito pouco, e nós viemos para aqui para quê? Para adorá-lo. É triste ver pessoas que procuram a Deus e quando vem à igreja, que é o lugar onde ele realmente deve nascer e viver, às vezes encontra pessoas com o coração de Herodes e dos sacerdotes, frios, secos, sem vida. Bonito do Evangelho, que o único lugar que a estrela parou de brilhar foi quando os magos entraram no palácio, em Jerusalém. Em Jerusalém a estrela não brilhou. Onde Deus deveria estar, lá não estava. E muitas vezes na igreja, que é um lugar de manifestar, brilhar essa alegria, nem sempre. Porque às vezes nós, igrejeiros, os igrejeiros, nós que somos de igreja, às vezes não conseguimos transmitir essa alegria e essa acolhida àquele que vem. Ei, não tenha medo de ninguém. Não tenha medo daquele que vem buscar a palavra de Deus. Não tenha medo se a igreja está cheia, está tomando seu lugar, seu espaço. Louve a Deus, filho. Porque antes você podia sentar, chegar direitinho. E se hoje não tem, deixa de ser medroso. Deixa de ser ranzinza. Deixa o outro também ter acesso. E se ele vem, deixa ele assumir e tomar conta, chamar junto. Não tenha medo. Deixa, porque todos nós viemos aqui simplesmente para adorar a Ele e a ninguém mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.